Olá a todos que assistem os vídeos do canal Felipe Almeida FC, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar aqui o vídeo sobre a análise de fundos imobiliários. Mas lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou negociação, tá ok? E lembrando também, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, curte, compartilhe. Se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal e não perca os próximos vídeos sobre fundos imobiliários, tá certo? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre o fundo HFOF11, o Hedge Top FOF23 Fundo de Investimento Imobiliário. Bom, o fundo HFOF11 é um fundo do tipo FOF, fundos de fundos. Já vimos alguns deles aqui no canal, inclusive. Seus investimentos têm como base principal a aquisição de cotas de outros fundos e tem como objetivo obter lucro através da aquisição de cotas de outros fundos imobiliários, tá ok? Bom, vamos a alguns indicadores. Liquidez diária é aproximadamente de 52 mil negociações. Último rendimento pago de 67 centavos por cota. Último dividendo teve um retorno percentual sobre o valor de cota de aproximadamente 0,54%. Patrimônio líquido de cerca de 960 milhões. O valor patrimonial cerca de R$ 112,90 e uma variação positiva de cerca de 0,54% sobre o valor de cota negociado no mês. Atualmente, o P sobre VP está na casa de 1,04. Olhando aqui o gráfico sobre o histórico do valor de cota, a gente percebe que durante o ano de 2019 foi um ano de valorização da cota. A maior parte do ano uma valorização constante com pouca variação, vindo lá de fevereiro de 2019 com valor de R$ 97,65, apresentando uma variação constante até meados de novembro de 2019, com R$ 105,95. A partir daí, como tantos outros fundos que nós já vimos aqui no canal, ele sofreu uma fortíssima valorização, tá certo? E ele foi de R$ 105,95 até atingir o valor máximo aqui de R$ 127 no final de dezembro de 2019. De lá para cá, o fundo apresenta também uma variação com um movimento de correção e uma queda no preço de cota negociada. Atualmente, meados de fevereiro de 2020, o fundo apresenta um preço próximo a R$ 117 por cota. Como a gente já viu, é um segmento de títulos e valores imobiliários, com taxa de gestão de 0,6% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo ou sobre o valor de mercado do fundo, caso passe a integrar o IFIX. Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IFIX semestral. Último rendimento pago foi de 67 centavos por cota, que representava um retorno percentual sobre o valor de cota de aproximadamente 0,57%. Somados dos últimos 12 meses, o fundo tem um retorno percentual sobre o valor de cota de aproximadamente 9,57%. Aqui temos também o gráfico apresentando o histórico de dividendos desde abril de 2018 até janeiro de 2020. Com um gráfico que apresenta uma certa variação também no pagamento de dividendos, tá certo? Tendo sido de maior destaque em junho de 2019 com R$ 1,40. Aqui também um gráfico praticamente espelho do de cima, que é o retorno percentual sobre o valor da cota. Aqui o valor patrimonial também praticamente estável. E vamos aqui ao relatório gerencial. Um relatório gerencial relativamente completo e extenso. Portanto, aonde tiver um texto muito grande e explicativo, eu passo de forma mais devagar. Quem tiver interesse é somente pausar o vídeo e leia o relatório gerencial com os destaques da gestora, que é sempre muito importante. Aqui já de cara o gestor destaca o objetivo do fundo, né? Que é auferir valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo,
por meio de investimentos preponderantemente em cotas de outros fundos. Logo, é um fundo de papel, FOF, fundos de fundos, com foco tanto dos rendimentos quanto ganho de capital no processo de desinvestimento. Cota patrimonial nós já vimos, valor de mercado de aproximadamente 1,08 bilhão, quantidade de cotistas mais de 25 mil, cota de mercado cerca de 127, quantidade de cotas emitidas mais de cerca de 8 milhões e 500 mil cotas. O fundo teve início das atividades em fevereiro de 2018, relativamente recente. A administradora e a gestora, Head Investments. Aqui já vimos as taxas. E o público-alvo são investidores em geral. Aqui a palavra da gestora destacando o excelente ano de 2019, comparando desde o início do fundo, tá ok? E também a sua perspectiva para o fundo. Eu vou passando aqui de forma mais devagar, quem quiser pode ler com calma, tá ok? Que a gente vê a expectativa para o fundo, né, em 2020. Aqui, uma breve palavra do gestor, demonstrando que em dezembro de 2019 o IFIX teve uma alta de 10,63% na B3, tá ok? Então você tem aqui todo o histórico do IFIX, do Ibovespa, do outro índice do IMAB, né? O CDI e o dólar venda. Ainda mais alguns destaques do ano de 2019, tá ok? Opa, pessoal, desculpa aqui, acho que ele pulou uma página, vou mais devagar. Pronto. Aqui. A gestão do fundo, né? A capacidade de alocação, 1 bilhão investidos em cotas de fundos imobiliários, um giro de 375 milhões, monitoramento constante de 41 fundos de imobiliários, mercado secundário, teve participação de 100% dos pregões, tá ok? No ano de 2019, distribuiu cerca de R$ 11,30 somado no ano, uma média mensal de cerca de 0,94%, o que dava aproximadamente um retorno percentual sobre o valor de cota somado 12,22%, o que corresponde a um ganho de 204% do CDI, e uma TIR, uma taxa interna de retorno, de 52,56%, um número muito expressivo. Aqui o destaque do fundo ao longo de dezembro de 2019, dando destaque à sexta emissão de cotas e aonde foi alocado este dinheiro captado. Aqui os investimentos por classe de ativos, 94% em outros fundos imobiliários e 6% em renda fixa. Os papéis, né, de fundos imobiliários que o HFOF tem hoje na carteira são de 35% de corporativos, 19% shoppings, 17% imobiliários, 14% logísticos e industriais, 13% de agências, tá certo? A estratégia dos fundos que ele possui: 42% renda, 24% ganho de capital e 34% renda e ganho. Aqui interessante, pessoal, o fundo apresenta participação na carteira do fundo, né, do que ele possui. Então, por exemplo, o fundo HLOG11 representa na carteira deste fundo que nós estamos analisando
cerca de 9,8%. O TBOF, que é um fundo que já analisamos aqui no canal, representa na carteira 9,7%. E assim por diante. Isso é interessante, pessoal, porque por aqui vocês conseguem ver em que outros fundos estão investindo. Por aqui você pode fazer estudos de fundos imobiliários específicos e montar sua carteira com base nos seus estudos em algum fundo de papel, algum FOF, que você já analise e acompanhe há algum tempo, tá ok? Replicar a carteira, modificar, tentar obter um melhor ganho e assim por diante. Aqui destacando o desempenho do fundo. Com um pagamento expressivo em janeiro de 2020, né? Que ocorreu de R$ 1,40 por cota. Aqui é um fluxo de caixa simples, com os rendimentos e ganho de capital e as suas despesas. E o total distribuído. Aqui mais uma vez, uma outra forma de apresentar o montante distribuído, com as despesas, o retorno, os rendimentos por fundos imobiliários, a venda por fundos imobiliários e a renda fixa. A expectativa dos rendimentos e os rendimentos projetados por cota, tá ok? Isso de janeiro de 2020 até junho de 2020. Isso é o projetado, tá, pessoal? Isso é o que a gestora do fundo projeta para os próximos meses. Daí é evidente que quem está interessado neste fundo tem que acompanhar para ver se a gestora vai conseguir entregar isso que ela está prevendo. É um fundo que teve 100% de participação nos pregões em 2019, um volume negociado de 538 milhões e um giro de quase 60%. Aqui no gráfico nós podemos ver o volume negociado, tá certo? Aqui em azul no fundo, e na linha azul escura o valor de cota negociado também na bolsa. A rentabilidade, aqui destacando a rentabilidade e a taxa interna de retorno frente ao CDI, ao ganho sobre o CDI. Aqui mais um gráfico também, apresentando o fundo frente ao IFIX base 100, ao CDI bruto e ao HFOF base 100, que é o fundo que a gente está analisando. Aqui chegamos ao glossário e finalizamos o relatório gerencial. Tá ok, pessoal? Lembrando que este vídeo ele não é uma recomendação de compra, venda ou negociação, tá ok? Agora deixa aí nos comentários. Vocês já conheciam o fundo HFOF11? Vocês acompanham esse fundo há algum tempo? Acompanharam ele em 2019? Qual a expectativa dele para 2020? Vocês concordam com esses comentários da gestora e a perspectiva da gestora para o fundo no ano de 2020? Deixa aqui nos comentários, tá ok? E lembrando também, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, curte e compartilha. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal e não perca os próximos vídeos sobre fundos imobiliários. Tá ok? Muito obrigado a todos por assistirem esse vídeo e até o próximo. Tchau!